aqui. Eu não sei quantos aqui são religiosos, quantos são ateus, céticos, curiosos, indefinidos, agnósticos. Não sei qual o seu segmento ideológico, filosófico, religioso, espiritual, mas uma coisa é fato. A pergunta Deus existe interessa para todo mundo. É um ledo engano achar que quem é crente nunca duvida de nada e quem é descrente nunca acredita em nada. Eu gostaria de começar até com uma frase de Descartes. Descartes dizia que o homem deve desconfiar de tudo para acreditar em alguma coisa. Se nós vivêssemos num país ou num planeta em que a história de Pinóquio fosse passada por gerações, gerações e gerações e gerações como sendo uma história sagrada da nossa salvação, e que Pinóquio seria um menino especial enviado do céu para nos libertar. Imagine então se houvesse igrejas em homenagem a Pinóquio, se houvesse orações para Pinóquio, se a história de Pinóquio fosse ensinada na escola das crianças como sendo Pinóquio o grande redentor, e hinos para Pinóquio e para seu pai Gepeto. E haveria estátuas como esta de Pinóquio por toda a praça, e as pessoas fariam reverência em frente da estátua de Pinóquio, e alguém questionaria: escuta, mas Pinóquio é apenas um mito, um menino de madeira que se tornou menino de carne e osso, isso não existe. E nós defenderíamos: não, Pinóquio existiu, era o nosso Salvador. Será que a crença em Deus é um mito como o mito de Pinóquio, só que ficou popularizado e todo mundo acredita nisso e ponto final? Eu falei com vocês que Freud dizia que a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. É estranho esta declaração de Freud, porque ele está assumindo que nosso corpo, seja a nossa psique ou nosso organismo físico, tem carência de algo que não existe, não faz sentido. Um organismo que precisa de uma vitamina que não existe na natureza, ele colapsaria em si mesmo. Freud insistia em dizer que Deus é apenas um subproduto da carência humana por imortalidade. Ou seja, é interessante para a humanidade criar a Deus. E por isso criam Deus. Eu posso, como leigo, dizer que a descrença em Deus também é algo vantajoso. Se Freud quer dizer que eu crio Deus porque é vantajoso para o ser humano que Deus exista, então eu invento Deus, eu posso dizer o contrário. A descrença tem suas vantagens, embora isso não se aplique a todos os ateus. Por exemplo, há razões pelas quais muitos não querem que Deus exista, ou pelo menos que ele não passe de uma força cega e impessoal. E quais seriam essas razões? Bom, sem Deus eu não preciso prestar contas de nada para ninguém, eu não preciso nem ser moral. Se Deus não existe, ninguém pode me condenar porque eu estou sendo mais esperto e vendendo um carro com o motor batendo, mentindo que o motor está novinho. Se Deus, aliás, até pela lei da evolução das espécies, a sobrevivência do mais apto, se Deus não existe, até essa moralidade é questionável. Se eu conseguir passar a perna em você e tirar o seu dinheiro, você não pode falar que eu sou um imoral, eu fui apenas mais esperto, está na lei da natureza. Não é assim que os animais sobrevivem? O mais esperto consegue esconder e assim enganar o outro e acabar sobrevivendo? O mais forte não acaba pegando o outro e devorando? Então, se é assim na natureza, por que não pode ser assim com os seres humanos? Eu sou mais forte do que você, eu tenho mais dinheiro do que você, então eu compro o juiz para fazer aquilo que eu quero. E nenhum advogado pode estar falando que eu estou sendo errado. Eu estou usando os elementos que eu tenho. Se o leão pode usar os seus dentes para atacar a presa, por que eu não posso usar o meu dinheiro? O meu prestígio. E se Deus não existe, é uma beleza, porque eu não preciso prestar contas para ninguém, não vai ter juízo final. Se a natureza é o parâmetro, se não existe Deus, dá para defender um monte de coisa que nem os mais liberais defenderiam. Dá para defender até o canibalismo, porque entre animais há cobras que comem cobras. Então qual o problema de um homem querer comer carne humana? Outra questão, se Deus não existe, se ele sai de cena, essa é a principal, abre-se uma vaga. Quando Deus sai de cena, abre-se uma vaga. E quem ocupa o lugar de Deus? Eu mesmo. Então, o meu amigo Sigmund Freud dizia que a crença em Deus é fruto de uma carência humana por um pai protetor. Eu poderia, de contramão, dizer a descrença em Deus é uma carência humana para viver em casa como adolescente com o pai e a mãe viajando. Ou seja, a descrença também pode ser fruto de uma necessidade psicológica. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
Pois todo aquele que se aproxima de Deus deve fazê-lo crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você quer chegar a Deus, já tem que chegar com fé. Opa, peraí. Levanta a mão aqui e protesto. É esse que é o problema de vocês crentes, dirá um cético. Eu tenho que chegar em Deus já crendo que Ele exista? Isso não faz sentido lógico. Eu tenho uma mente científica, eu tenho uma mente racional. Eu entendo que eu tenho que partir da dúvida. Você mesmo não falou aqui no início, citando Descartes, que a gente tem que começar duvidando? Como é que a Bíblia fala que eu tenho que começar crendo? Não faz sentido isso? O que a Bíblia quis dizer quando anunciou que eu devo ir a Deus já crendo que Ele exista? É simples. A palavra fé, em grego, pistis, significa garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Para você ir ao banco, você olha, eu vou levar os papéis e existe a possibilidade dele dar um empréstimo que eu estou precisando para quitar minha casa, meu carro, minha dívida, seja lá o que for. Agora, eu pergunto, por que quando você está endividado, você vai ao banco e não ao açougue? Você vai ao banco crendo que o gerente pode lhe dar um empréstimo, porque você tem uma multidão de testemunhas que disseram, eu fui ao banco e é lá que você consegue dinheiro. É uma questão de senso comum, correto? A Bíblia diz a mesma coisa. Hebreus capítulo 12, verso 1. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Por isso que eu vou a Deus, crendo que Ele exista. É o mesmo esquema do banco. Você tem um monte de gente falando que se você for a Deus, Ele vai... E antes que você pense, mas isso é gente que não tem capacidade acadêmica, gente que não é culto, gente que não tem doutorado, gente que não é inteligente. Não, senhor, eu nem vou citar da Bíblia, não. Aqui um exemplo da multidão que nós temos entre nós. Você tem aqui C.S. Lewis, um dos grandes escritores de Oxford, que era ateu e se torna cristão, se converte. Você tem Sir Isaac Newton, que descobre a lei da gravidade, um dos maiores mestres da física moderna. Você tem Dostoiévski, que eu mencionei aqui, escreveu Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo. Você tem Leibniz. Esse camarada era tão inteligente que ele com 21 anos ele fez o primeiro doutorado dele. Aos 8 anos de idade ele aprendeu sozinho latim e grego. Ele criou o cálculo diferencial. Alguns creem que ele é o pai da máquina de calculadora. E Leibniz criou o conceito de teodiceia. Como é que eu posso crer em Deus num universo de tanta injustiça social, de tanto sofrimento? Leibniz cria em Deus, um gênio alemão. Você tem Blaise Pascal. Blaise Pascal, quem estuda matemática sabe do grande matemático Blaise Pascal. Você tem Louis Pasteur. Louis Pasteur, que se você pode tomar um copo de leite hoje e não morrer, é porque o leite é pasteurizado. Graças a esse homem, todos eles criam em Deus. Uma coisa é crer estar ao lado da verdade. Outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Por que eu digo que Deus não pode ser provado se Deus existe ou não?